O que a Bíblia diz sobre a importância de ser obediente a Deus, mesmo quando não entendemos seus planos? A obediência a Deus é um princípio essencial na vida cristã, pois é por meio dela que encontramos a verdadeira sabedoria. Em Provérbios 3, 5, 6, a palavra de Deus nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Muitas vezes, o plano de Deus é misterioso e vai além da nossa capacidade de compreensão, mas a obediência se torna o caminho pelo qual podemos seguir a sua direção, mesmo sem entender todos os detalhes. O Senhor deseja que entreguemos nossa vontade e que confiemos em seu propósito soberano para nossas vidas. Quando obedecemos a Ele, estamos nos colocando em suas mãos, permitindo que Ele nos guie e nos transforme. A obediência não é apenas um ato de seguir normas, mas de nos rendermos à sua soberania, confiando que seu plano é perfeito e que Ele sempre nos conduzirá para o melhor, mesmo que o caminho pareça incerto ou desafiador. A obediência de Abraão a Deus é um exemplo poderoso de fé em ação, especialmente no momento em que Deus pediu que ele sacrificasse seu próprio filho, Isaque. Em Gênesis 22, 2, Deus fez uma ordem que parecia contraditória e cruel, mas Abraão obedeceu sem hesitação, confiando plenamente em que Deus tinha um propósito maior. O Senhor sabia que esse ato de obediência não apenas testaria a fé de Abraão, mas também revelaria a profundidade do amor e da confiança que ele tinha em Deus. Quando Abraão obedeceu, ele não compreendia todos os aspectos da ordem divina, mas escolheu confiar no caráter de Deus. Assim, somos chamados a obedecer mesmo quando as ordens de Deus nos parecem incompreensíveis. À medida que obedecemos, aprendemos que a vontade de Deus sempre leva ao bem maior, e Ele nunca falha em suas promessas. Nossa confiança e obediência a Deus são, portanto, um reflexo de nossa fé em sua bondade e soberania. A obediência a Deus é uma chave para a bênção e a recompensa, como Deus prometeu em Deuteronômio 28, 1-2. Quando obedecemos aos mandamentos do Senhor, estamos abrindo portas para suas bênçãos em nossas vidas. No entanto, essa obediência não deve ser motivada apenas pelo desejo de receber recompensas materiais, mas pela compreensão de que seguir a vontade de Deus traz paz e cumprimento espiritual. A verdadeira bênção de Deus é encontrada quando buscamos viver de acordo com seus princípios, mesmo que o mundo ao nosso redor diga o contrário. Deus nos chama a obedecer e, em retorno, Ele nos promete orientação, proteção e paz. Sua recompensa para aqueles que o obedecem é sempre mais profunda do que qualquer ganho material. Quando escolhemos viver em alinhamento com a vontade divina, experimentamos uma paz que excede o entendimento, pois sabemos que estamos andando no caminho de Deus e Ele nos guiará em sua sabedoria eterna. Em Tiago 1, 2, 4, somos exortados a considerar como alegria as provações que enfrentamos, pois elas produzem em nós perseverança e maturidade. A obediência a Deus é muitas vezes testada em meio ao sofrimento e às dificuldades, e esses momentos servem como oportunidades para aprofundar nossa fé. Quando escolhemos obedecer a Deus durante as adversidades, Ele usa essas situações para nos fortalecer e nos tornar mais parecidos com Cristo. As dificuldades da vida não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma chance de confiar mais plenamente nele. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é purificada nos desafios. A obediência em tempos difíceis nos ensina a depender totalmente de Deus e nos ajuda a desenvolver uma fé mais forte e inabalável. Em última análise, a perseverança gerada pela obediência em meio ao sofrimento nos prepara para cumprir os propósitos divinos em nossa vida.
O exemplo de Jesus é o modelo perfeito de obediência a Deus, mesmo em face do sofrimento. No jardim do Getsêmani, Jesus orou em Lucas 22:42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que a cruz estava diante dele, e apesar do sofrimento iminente, ele se submeteu completamente à vontade do Pai. Jesus nos ensina que a verdadeira obediência não é a ausência de dor ou dificuldade, mas a disposição de seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil. Sua obediência não foi uma simples conformidade, mas uma entrega total ao plano divino. Em Cristo, vemos que a obediência é um reflexo do amor por Deus e a confiança de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus tem um propósito eterno que será cumprido. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar sua obediência, vivendo de maneira fiel, independentemente dos custos ou do sofrimento que isso possa envolver. Em Josué 1:7, Deus instrui Josué a ser forte e corajoso, mantendo-se fiel aos seus mandamentos. A obediência a Deus nos prepara para viver as promessas que Ele fez para nós. Quando obedecemos a sua palavra, somos capacitados a viver de maneira que honre a Deus e nos conduz ao cumprimento de seu plano para nossas vidas. Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista da terra prometida. E a obediência a Deus foi um fator crucial para o sucesso dessa missão. De maneira similar, nossa obediência a Deus nos prepara para viver as promessas que Ele tem para nós. À medida que seguimos seus mandamentos, Ele nos fortalece e nos capacita para enfrentar os desafios que surgem. A obediência é o caminho que nos leva à vitória espiritual e à realização do propósito divino em nossas vidas, preparando-nos para aquilo que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes, a obediência a Deus exige que caminhemos em incerteza, sem saber o que nos espera no futuro. Em Hebreus 11:8, lemos sobre Abraão, que obedeceu a Deus e partiu para um lugar que ele não conhecia. A incerteza do futuro não deve nos impedir de obedecer a Deus. Pelo contrário, ela deve fortalecer nossa fé. Deus nos chama a confiar nele e a dar passos de fé, mesmo quando não conseguimos ver o fim da jornada. A obediência em meio à incerteza nos ensina a confiar plenamente em Deus e a caminhar com Ele, sem depender de nossa própria visão limitada. Ele sabe o que está por vir e tem um plano perfeito para nossas vidas. Ao obedecer sem ver o futuro, demonstramos nossa confiança no caráter e na fidelidade de Deus. E Ele nos guia em seu caminho eterno, cheio de paz e propósito. A obediência a Deus é transformadora, pois nos molda de acordo com sua vontade. Em Romanos 12:1-2, somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de que possamos entender a vontade de Deus. A obediência não é um simples ato de seguir regras, mas uma resposta ao amor de Deus que nos transforma de dentro para fora. Quando escolhemos obedecer aos seus mandamentos, permitimos que Ele nos molde, nos purifique e nos prepare para viver de maneira que o glorifique. A transformação que ocorre quando obedecemos a Deus é profunda, afetando todos os aspectos da nossa vida. A obediência a Deus é, portanto, um meio pelo qual Ele nos faz mais semelhantes a Cristo, capacitando-nos a viver com propósito e a refletir sua glória no mundo. A obediência de Deus pode nos levar a ser rejeitados ou ridicularizados pelo mundo. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo nos lembra que todos os que buscam viver piedosamente em Cristo enfrentarão perseguições. Obedecer a Deus muitas vezes nos coloca em desacordo com as normas sociais, culturais e políticas deste mundo. No entanto, nossa lealdade a Deus deve ser mais importante do que a aceitação humana. Quando obedecemos a Deus, podemos ser rejeitados, mas também nos tornamos testemunhas de sua verdade e fidelidade. A obediência em tempos de rejeição é um testemunho poderoso.
pois mostra ao mundo que nosso compromisso com Deus é inabalável. Mesmo quando o mundo nos ridiculariza, nossa obediência reflete a nossa confiança no Senhor, e Ele nos sustentará em todas as circunstâncias. A obediência a Deus é uma expressão de nosso amor por Ele. Em João 14:15, Jesus diz: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." A obediência não deve ser vista apenas como um dever, mas como uma resposta ao amor incondicional de Deus por nós. Quando obedecemos a Deus, não o fazemos apenas para evitar punição ou para alcançar recompensas, mas porque o amamos profundamente. O amor a Deus nos motiva a seguir seus mandamentos, porque sabemos que Ele é digno de nossa confiança e devoção. Cada ato de obediência é uma demonstração do nosso amor por Ele, refletindo o amor que Ele demonstrou por nós ao enviar seu Filho para morrer por nossos pecados. A obediência, portanto, é uma expressão de nossa gratidão e carinho por Deus, reconhecendo sua soberania e bondade em nossa vida. Nos dias atuais, quando os ventos da incerteza sopram fortes e as sombras da dúvida se estendem sobre nossa jornada, somos chamados a olhar para a verdade eterna da Palavra de Deus. Vivemos em tempos de grandes desafios, onde as pressões do mundo moderno muitas vezes nos fazem questionar nosso propósito e direção. No entanto, a Bíblia nos oferece respostas claras e profundas. Ela nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida, a obediência a Deus é a âncora que mantém nossas almas firmes. O Senhor não promete que será fácil, mas Ele nos assegura que nunca estaremos sozinhos. Em momentos de dor, confusão ou incerteza, Ele nos guia com sua sabedoria infinita, como um pastor cuida de suas ovelhas. Através da história, vemos que aqueles que confiaram e obedeceram a Deus, mesmo quando não entendiam os seus planos, experimentaram uma transformação profunda. Em tempos de provação, como os de Abraão, ou diante de desafios imensos, como os enfrentados por Jesus no Getsêmani, somos lembrados de que a obediência não é apenas um ato de fé, mas também um ato de amor. É no cumprimento da sua vontade que encontramos nosso verdadeiro propósito. A obediência à palavra não só nos transforma, mas também nos prepara para viver os planos de Deus, que são sempre maiores do que podemos imaginar. Portanto, não importa a dúvida, a dor ou a incerteza que enfrentamos, pois a nossa confiança está em Deus, que é fiel e justo. O futuro pode ser incerto aos olhos humanos, mas em Cristo temos a certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ao entregarmos nossas vidas em sua direção, podemos descansar na paz que excede todo entendimento, sabendo que Ele tem um propósito divino para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos ver todo o quadro, que possamos então buscar a sua presença, confiar em seus planos e obedecer à sua vontade, pois no fim é Ele quem nos conduz em triunfo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Seu tempo e atenção significam muito para nós. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais conteúdos relevantes e inspiradores. E se você gostou do que viu, deixe seu like. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e também a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. Agradecemos de coração por estar conosco nesta jornada. Até o próximo vídeo.